Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo para a gente conversar sobre a próxima partida do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Vamos conversar sobre isso e vamos conversar também sobre essas notícias que surgiram em relação às lesões do Eduardo e do Júnior Santos. O Botafogo comunicou que o Eduardo ele irá passar por uma cirurgia na coxa e o prazo de retorno é até 5 meses. Então, infelizmente, é muito provável que o Eduardo não entrará mais em campo com a camisa do Botafogo nesse ano. O que é uma perda, né? É lamentável porque o Eduardo ele vinha evoluindo, vinha fazendo bons jogos, vinha sendo importante em alguns resultados. O Eduardo vinha participando de gols, tanto com assistências quanto com gols, né? Quando o cara começa a melhorar, retomar uma sequência de boas atuações, o cara sofre essa lesão e infelizmente é uma perda. E também o Júnior Santos. O Botafogo informou que o Júnior Santos ele está com uma fratura na tíbia. Ele irá passar por avaliações diárias, mas não foi informado pelo Botafogo, nenhuma informação oficial do Botafogo sobre quanto tempo ele ficará fora, né? Quanto tempo será? 2 meses? 3 meses? Provavelmente, se o Júnior Santos retornar esse ano, será no final do ano. Porque uma fratura, cara, o cara vai ficar de molho um bom tempo. Infelizmente, é mais uma perda aí grande, né? Pro Botafogo. Uma perda, né, cara? Porque o Júnior Santos vinha sendo o principal jogador do Botafogo na temporada. Até algumas rodadas atrás, o Júnior Santos era o melhor jogador do Botafogo. Nos últimos jogos, ele não deu assistências e não fez gols. Mas é um jogador sempre muito participativo, sempre dá o sangue, sempre corre, sempre nunca se esconde, né? Então, é titular, né, do time, cara. Então, infelizmente, é mais uma perda grande para o time. E agora o elenco do Botafogo é posto à prova. Vamos conversar também um pouquinho aqui sobre como que irá ser configurado esse time do Botafogo na temporada. Vamos também fazer aqui um esboço, né, da escalação do Botafogo para esse jogo contra o São Paulo. E como que será aí o time do Botafogo nos próximos jogos, quando o Almada retornar? Como que ficará configurado esse time? Como que será escalado esse time? Vamos conversar um pouquinho também sobre isso nesse vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já vou deixar aqui o convite a você que está aqui pela primeira vez, que você assista até o final e achar que o canal é merecedor da sua inscrição. Então, se inscreva nesse canal aqui, deixa o like nesse vídeo e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, vamos entrar aqui no assunto Campeonato Brasileiro, né? A próxima partida do Botafogo contra o São Paulo. O jogo é amanhã/hoje. Se você está assistindo esse vídeo ainda na terça-feira, o jogo é amanhã. Se você está assistindo esse vídeo na quarta-feira, então o jogo é hoje. 7h30 da noite terá a transmissão do Sport TV e da Premier. O jogo será no Morumbi. Falando um pouquinho aqui do São Paulo, né? O São Paulo no último jogo empatou com o Juventude. O mando de campo era do Juventude, mas o jogo foi em Brasília, no Mané Garrincha. E a diferença do São Paulo para o Botafogo nesse momento é de 8 pontos. O São Paulo tem 31, o Botafogo tem 39. Então é claro que o São Paulo ele vai tentar de tudo, né, para vencer o jogo e se aproximar do Botafogo na tabela. Nesse momento, o São Paulo ele não está no G4, foi ultrapassado pelo Fortaleza. Fortaleza venceu, entrou no G4 e o São Paulo empatou, né, e com isso viu o Fortaleza ultrapassar na tabela.
O aguardado confronto entre São Paulo e Botafogo será disputado no Morumbi, estádio com capacidade para 66.795 torcedores. Mesmo com o desempenho irregular do São Paulo em duelos recentes, a expectativa é pelo esgotamento de todos os ingressos disponíveis. O time paulista venceu os últimos 4 jogos que disputou como mandante, mas vem deixando a desejar quando atua fora de casa. Então a força do São Paulo até esse momento tem sido nos jogos em casa. Vamos falar um pouquinho aqui agora do retrospecto. Na história, Botafogo e São Paulo jogaram 107 partidas. O São Paulo tem uma pequena vantagem de vitórias, com 43 vitórias. O Botafogo, 40 vitórias e 24 empates. Então o São Paulo ele tem aí uma pequena vantagem, né? 3 vitórias só a mais, 43 vitórias do São Paulo e 40 vitórias do Botafogo. O último jogo entre os dois aconteceu ano passado, né, em agosto, o empate em 0-0. O São Paulo no Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Botafogo, 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. Sobre desfalques, o São Paulo tem desfalques para esse jogo. Tem desfalques e também tem retornos. Falando primeiro de retornos, o Wellington e Igor Vinícius voltam após cumprirem suspensão. Mas Pablo Maia e Alisson seguirão no departamento médico e provavelmente não estarão disponíveis até o fim da temporada. Calleri também é uma dúvida, reclamou de dores, não entrou em campo contra o Juventude e pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, ele ainda é dúvida. O técnico Zubeldia não poderá estar em campo, tomou cartão amarelo também no jogo contra o Juventude, assim como o auxiliar Carlos Grueso, que foi expulso, também não estarão à beira do campo nesse jogo. Provável escalação do São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Luiz Gustavo, Bobadilha e Luciano. Lucas Moura, André Silva, se o Calleri estiver disponível, será o Calleri, e Ferreirinha. Então é um bom time, o São Paulo vem subindo na tabela, vem tendo resultados. Então, cara, todo cuidado é pouco. O São Paulo almeja o título no Campeonato Brasileiro, cara. O Zubeldia vem fazendo um bom trabalho à frente do time. Os desfalques do Botafogo já são aqueles conhecidos pela torcida do Botafogo, né? Rafael, que eu também não considero nem mais desfalque, eu não considero o Rafael nem mais jogador do Botafogo, porque, meu amigo, não dá, né? Não tem como. Matheus Nascimento, Jefinho, que também virou uma novela, o Jefinho também não consegue retornar, já passou do prazo o prazo que o Botafogo tinha dado para a recuperação do Jefinho. Já passou, era 1 mês, então já está mais de 1 mês lesionado, e ninguém fala, né, em Jefinho. Pablo também é outro que não se recupera nunca, está em uma eterna transição. E agora, né, as baixas mais significativas aí, Júnior Santos e Eduardo. Thiago Almada e Gatito estão nas Olimpíadas. Gatito está disputando as Olimpíadas com a seleção do Paraguai e Thiago Almada está disputando as Olimpíadas com a seleção da Argentina. Então, vamos lá. Falando sobre provável escalação do Botafogo. Bom, quem já acompanha o canal aqui sabe que eu não gosto de ficar falando provável escalação do Botafogo, porque quando a gente olha as escalações que o Arthur Jorge ele coloca em campo, a gente não consegue ter certeza qual time que o Arthur Jorge vai entrar em campo, porque ele dá rodagem no elenco, ele sempre procura, né, ter o cuidado para que os jogadores não se lesionem, por isso ele vira e mexe, muda uma peça ou outra. Na lateral esquerda a gente não sabe quem é o titular, se é o Marçal ou se é o Cuiabano. Então o Arthur Jorge ele está sempre fazendo essa rodagem, né, no elenco. Então,
Então está sendo sempre avaliado internamente a questão física dos jogadores e o Arthur Jorge coloca em campo aquilo que eles enxergam, a questão física, né, dos jogadores. Eles enxergam se o jogador está bem fisicamente, ele coloca para jogar. Então, no mínimo sinal de desgaste físico, alguma coisa desse tipo, o Arthur Jorge ele prefere não colocar para começar jogando. Vou dar minha opinião aqui de qual time o Botafogo ele tem que entrar contra o São Paulo. Eu entraria com John, Damian Soares, Bastos, Alexander Barbosa, Cuiabano. Primeiro volante, Gregory. Eu realmente tenho gostado muito do que eu tenho visto no Gregory. Para mim, o Gregory ele tem feito com muita eficiência o papel, né, de carregar o piano, né, aquele primeiro volante de marcação, de combate, de desarme. E também não é um jogador burro, né? Ele não rouba a bola e devolve para o adversário. Ele rouba e sabe sair para o jogo também. Temos também o Alane agora no elenco. Até agora não entrou com a camisa do Botafogo. A gente não sabe se ele vai entrar nesse jogo ou não. Mas ele tem que entrar, cara. Ele tem que começar já a entrar no time. Então, eu colocaria ele para o segundo tempo. Para começar jogando, eu entraria com Gregory e Marlon Freitas. E como que ficaria configurado esse ataque agora? Sem o Júnior Santos, sem Eduardo. Temos as opções de Savarino, Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Igor Jesus. E também tem aqueles que correm por fora, que é o Oscar Romero, Diego Hernandes. Então são essas as opções ofensivas que o Botafogo tem. Com a ausência do Júnior Santos, como que eu entraria? Como que seria configurado esse time? Eu entraria da seguinte forma: Tietê, terceiro homem. Savarino, ponta esquerda. Luiz Henrique, ponta direita. E Tiquinho Soares. O Igor Jesus entraria ali, né, conforme a partida fosse pedindo. O Igor Jesus entraria no segundo tempo, assim como o Alan também entraria no segundo tempo. Então, a gente não tem o Eduardo, a gente não tem Thiago Almada, fica faltando esse jogador, né, esse terceiro homem de meio campo. Vamos ver também, né, porque tem a opção de o Arthur Jorge colocar 2 pontas e 2 atacantes, como ele começou o jogo contra o Internacional. Ele entrou com 2 volantes e entrou com o Savarino numa ponta, Luiz Henrique na outra ponta, Tiquinho e Júnior Santos, esses homens de área. Então, pode chegar na hora da escalação e o Arthur Jorge ele colocar o Tiquinho e o Igor Jesus para jogar junto. Não sei, vamos ver o que ele vai fazer, cara. Vamos ver aí qual as que ele vai tirar da manga, qual coelho que ele vai tirar da cartola e como que ele vai escalar esse time. Mas é fato que eu espero que o time que ele escalar, que faça um bom jogo, né, cara? Que o time tenha mais uma boa atuação, seja um time organizado, um time agrupado, seja mais um jogo onde o time estará ajustado, né? Aquele time bem organizado, compacto, fazendo muita pressão no adversário, se impondo mesmo fora de casa, né? Com a bola, tendo criatividade, tendo eficiência quando as chances surgirem, as chances de gol. E quando as chances surgirem, o Botafogo faça, né? E sem a bola também não dê espaços, né, para o São Paulo, que é um time de qualidade, tem o Lucas Moura, tem vários jogadores de qualidade nesse time do São Paulo. Ferreirinha, um bom jogador, Luciano vem fazendo gols, então toda atenção, sem dar espaço. O Botafogo tem que ser um time combativo, tem que ser um time brigador, que durante o jogo inteiro, até o último segundo, tem que ser um time concentrado, um time focado,
Não pode dar apagão, não pode ficar dando mole na marcação, tomar cuidado com as bolas nas costas dos laterais, os zagueiros ficarem bem posicionados, os meios do Botafogo procurar estar sempre no lance, sempre desarmando, sempre combatendo, brigando no meio campo para recuperar essa bola e sair com qualidade, sair com velocidade. E com a bola também, né? O Botafogo também não pode ficar só dependente do contra-ataque, é claro. Hoje, o time do Botafogo não é dependente só de jogada de contra-ataque, não é dependente só de transição. Hoje o Botafogo também sabe jogar com a bola no pé, também sabe criar. Então, que nesse jogo, mais uma vez, o Botafogo consiga colocar em prática o seu futebol, o seu melhor futebol. E agora, daqui para frente, o elenco do Botafogo será posto à prova. Tomara que o Almada não demore para retornar. Entre logo nesse time, porque sem Eduardo, sem Júnior Santos, esperamos que quem entrar, se bem que Eduardo já não era mais muito considerado titular, mas vinha entrando em alguns jogos, no início do jogo, em alguns jogos ele entrava no segundo tempo, não era mais considerado titular absoluto. Nesse time do Arthur Jorge não tem mais aquele titular absoluto, né? Vai ser mais aquela coisa de avaliação física, quem estiver bem fisicamente irá entrar, e o Arthur Jorge também, ele, em alguns momentos, ele coloca o time, ele monta o time de acordo com o adversário, né? Então, é isso, cara, é isso. Torçamos para que o Júnior Santos volte logo, né? Pode voltar aí em outubro ou novembro, de acordo com a lesão, né? Estou dando aqui um palpite também de quanto tempo vai levar essa recuperação dele. Eduardo não veremos mais em campo esse ano. Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria falar com vocês. O vídeo já está ficando extenso. Eu vou me despedindo por aqui. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o like, beleza? Então, é isso. Vamos por mais 3 pontos. Um abraço.